pessoal, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Mais uma vez a gente está começando um outro programa que eu tenho certeza que vai impactar a sua vida. Eu gostaria de te agradecer por estar aqui com a gente, acompanhando mais um episódio do nosso programa. A aliança com você foi feita para você. Esse programa foi gerado através de muita oração, de muito tempo de preparação, e foi feito pensando em abençoar a sua vida, como a vida de todos aqueles que estão envolvidos na produção dele. E hoje eu queria começar de uma forma diferente, eu queria começar falando para vocês um pouquinho do que Deus tem ministrado ao meu coração, tem falado ao meu coração com relação à grandeza dele. Todo mundo que tem uma vida espiritual ativa já ouviu falar, já ouviu alguma pregação, já leu alguma passagem na Bíblia sobre a magnitude de Deus, o quanto Ele é grande, o quanto Ele é bom, e que a gente serve a um Deus do impossível. Mas muitas vezes a gente não sabe como é esse Deus, ou a gente não consegue mensurar o tamanho dessa grandeza. E Ele realmente é o Deus de milagres, Ele realmente é um Deus do impossível. E o testemunho que a gente vai contar aqui hoje mostra isso. O Senhor tem um plano para a sua vida, Ele tem algo muito maior do que você possa imaginar, preparado para a sua vida. Esse plano já está pronto, desde quando você estava lá no ventre da sua mãe. Ele já tinha te escolhido, já tinha te separado e já tinha preparado todo o caminho para você. Mas isso não quer dizer que você é predestinado a que as coisas já estejam prontas na sua vida. Você vai escolher, porque Ele é tão bom e Ele te ama tanto que Ele te dá a opção de escolha. Mas a partir do momento que você escolhe servir, Ele consegue te tirar dos lugares mais inesperados, dos problemas mais difíceis, das situações mais complicadas. Ele consegue colocar em prática na sua vida o plano inicial que Ele tinha para você. Para mim é muito difícil estar aqui no Aliança com você hoje, porque não era o meu plano, não era o desejo do meu coração, não era a minha vontade, mas era o plano do Senhor para a minha vida. E Ele veio me curando, me tratando, até que eu pudesse chegar aqui hoje. E Ele pode fazer isso na sua vida, assim como Ele faz na vida de todo mundo que permite que Ele haja. E na história que a gente vai contar para vocês aqui hoje também foi assim. A gente está aqui hoje com a missionária Elisângela Almeida. Olá. Oi, Elisângela, é um prazer te receber aqui. Prazer, uma honra estar aqui mais uma vez com você. Não, muito bom mesmo. A Elisângela, a gente contou o testemunho dela há algum tempo atrás na revista Aliança, ainda era a revista impressa, nem era o portal. E a gente contou o testemunho dela e foi, para mim, pessoalmente, o testemunho mais difícil de escrever até hoje. Foi um testemunho que me impactou muito. Eu chorei muito para escrever. Para fazer aqui hoje eu vou precisar me controlar muito, porque realmente é uma história que transforma vidas, né, Elisângela? O Senhor transformou a sua vida de uma forma sobrenatural e tem te usado hoje de uma forma sobrenatural, né? Hoje você é uma missionária, uma serva do Senhor, uma missionária da Igreja Batista Deus é Fiel, do Itapuã, né? Sim. Mas a sua história começou muito longe disso, né? A sua realidade começou num outro mundo, digamos assim, uma coisa muito diferente disso, né? E veio desde a sua infância, né? Do final da sua infância, do início da sua adolescência, né? Como que era a sua vida nessa fase, Elisângela? Então, Carol, como você disse, hoje eu sou missionária, mas nem a minha vida toda não foi assim, né? Nunca tive, não nasci em um berço cristão, um lar evangélico, mas o Senhor me alcançou e eu tive essa oportunidade de ter um encontro real com o Senhor. Glória a Deus. E quando eu nasci em fazenda, em roça mesmo, né? Tem todos os chamados de quem nasceu na roça. E aí, com meus 13 anos de idade, eu senti a necessidade de mudar de vida. Era uma vida difícil? Eram muitos filhos, muitos irmãos? Difícil, né? A gente morava numa fazenda onde tinha todos os nossos parentes, avós, tios, todo mundo morava juntos. E ali era uma vida muito sofrida e difícil. E eu sentia a necessidade, porque lá era assim, a pessoa crescia e quando chegava uma certa idade, 13, 14, 15 anos, queria vir para uma cidade grande. E eu via todo mundo indo para a cidade grande. Então eu tinha esse desejo no meu coração, eu tinha essa vontade. Então eu pensava comigo, eu vou para a cidade grande, vou trabalhar e vou poder ajudar os meus pais financeiramente melhor. E foi o que eu fiz, né? Com 13 anos, assim, eu
fui embora de casa, saí de casa. Mas você saiu, assim, com a concordância dos seus pais? Eles te apoiavam? Ou você simplesmente falava, vou sair e foi? Eu sempre fui uma jovem rebelde. Então, assim, meu pai falava não, pra mim era sim. Se ele falasse sim, pra mim era não. Então, eu ia mesmo. Então, assim, ele consentindo ou não consentindo, eu fui embora. Com 13 anos? Com 13 anos. Né? Achava que já era adulta e fui embora. Fiquei um tempo em Governador Valadares, mais ou menos uns 5, 6 meses. E tive uma proposta de emprego para trabalhar de babá em Belo Horizonte. E aí eu aceitei. Fiquei mais ou menos uns 3 a 4 meses em Belo Horizonte. E quando eu tive uma outra oportunidade de emprego em Sete Lagoas, isso aí eu já estava com quase 14 anos, e eu vim para Sete Lagoas. Né? Só que quando eu cheguei em Sete Lagoas, a proposta de emprego que eu achava que era, não era exatamente... Você achou que era para ser babá também, ou casa de família, alguma né? coisa assim? Ou babá, ou casa de família, mas acabou que quando eu cheguei não era o emprego dos meus sonhos. Não era o que eu imaginava que seria para minha vida. E você foi sozinha? Você saiu da sua cidade? Você é de onde, Elisane? Eu sou de Pavão, Minas Gerais. Você saiu de Pavão, foi para Valadares, de Valadares para BH e de BH para cá, tudo sozinha? Tudo sozinha. E nem sempre de ônibus. De quando... carona. Né? De carona. Pedia carona, era com caminhoneiro, era com carro de passeio. E até conseguir chegar em Sete Lagoas. E quando você chegou aqui, o que era essa oportunidade de trabalho? Como é que era? O que estava te esperando aqui? A moça que me fez o convite, ela falou comigo, vamos trabalhar, você vai ganhar vai ser um bom salário. E aí, como era, o meu desejo era esse de ter um salário, de receber, ter uma vida financeira melhor, eu não pensei 2 vezes em vir para Sete Lagoas. Só que quando eu cheguei, eu me deparei em uma casa de prostituição. Com 14 anos. Ia completar 14 anos de idade. Né? Eu me deparei em uma casa de prostituição e aí já não tinha, assim, mais volta. Eu queria voltar, mas aí quando eu vi que todas as propostas que me foi feita, pra mim seria vantagens. E eu resolvi ficar. Você achou que, na sua cabeça ali, de menina, de mocinha... mesmo sendo uma casa de prostituição, você achou que era a melhor opção naquela época? Era melhor naquela época, sim, né? Isso há 17, 18 anos atrás. Para mim, naquela época, era a melhor opção, né? E, de fato, naquele momento, foi a melhor opção, né? Eu fiquei e era o que as pessoas procuravam. Meninas jovens, né? Jovem não, criança, sim. Né? Que eu era uma criança. Procurava por isso. Né? E aí as propostas que foram feitas foram, na época eu achava que eram boas e aceitei. E você ficava lá? Você morava nessa casa? Morava. Lá era tipo, a gente não tinha uma casa. Pra mim, tipo assim, era de manhã eu ir pra minha casa e à noite voltar. Eu morava lá 24 horas. Era 24 horas. Então tinha os horários de 7 da noite. Tinha que estar todo mundo pronta e entrar para o salão para começar o trabalho. E aí não tinha hora de parar. Era 4, 5, 6 horas da manhã. Enquanto tivesse clientes na casa, eu tinha que ficar. Eram muitas moças nessa faixa etária? Sim, mais ou menos era em faixa de 18 a 20 mulheres. Meu Deus. Que moravam lá. E a gente não tinha horário, assim, tinha horário para começar, mas não tinha horário para terminar. Então, quando dava mais ou menos 5, 6 horas da manhã, era o horário que fechava, e aí todo mundo ia para os quartos, ia dormir. Eu sempre digo que hoje eu sei o que é dia e sei o que é noite, né? Ano passado, para mim, o dia era a noite, que eu não via o dia, eu não via sol, não via nada. Se estivesse chovendo, para mim também era a mesma coisa, porque eu passava dormindo. E né? A gente te ouve falar, assim, é uma coisa assim... É muito surreal, né? Vem um monte de coisa na cabeça, aí você fica pensando... Mas como é que era? Como é que foi o primeiro dia, quando você chegou? Você pensou só no dinheiro? O que você pensou? O que aconteceu? Como foi? Na verdade, no primeiro dia era um bichinho do mato com medo. Né? Eu não entendia nada do que estava acontecendo. Por mais que eu disse que eu era assim, rebelde, mas era aquela rebeldia... De criança. De criança. Né? Que o pai falava assim, você não vai na casa do seu avô hoje, e você ia...
né? Você não vai numa festinha e você ia. Então, quando eu me deparei ali, assim, foi um bichinho no meio daquele mundo, assim, no meio de lobos para ser devorado. E ali, no primeiro dia, praticamente, eu só fiquei mais observando, porque eu não sabia nem qual era a minha reação, como que eu chegava para conversar, porque era a gente que tinha que chegar nos clientes. Então, eu não sabia como é que funcionava. Então, assim, o primeiro dia foi tipo um laboratório. Eu tinha que ficar observando para mim aprender, para no outro dia, aí sim começou o que eu tinha que fazer mesmo. Infelizmente, aprende rápido, né? Super rápido. Assim, eu observei, no outro dia eu já tinha... E ali também tinha as pessoas que o tempo todo ficavam nos orientando. Somente as meninas novatas que chegavam eram orientadas. Você faz isso, você faz aquilo... Né, a forma de você chegar no cliente, no homem, para estar abordando. E então no segundo dia já parecia que eu já estava lá há anos. Aprendi rápido. E como é que foi sua vida nessa casa de prostituição? Você ficou lá quanto tempo? Como foi no início? Porque você ficou porque você, de certa forma, porque você quis. Sim. Então, era legal? Realmente você ganhava muito dinheiro? Como é que funcionava? Era legal, né? Hoje eu entendo que não era, mas na época, assim, a gente ganhava, hoje, se fosse olhar, era de 2 a 3 mil reais por semana, né? Mas assim, era um dinheiro que você ganhava, mas ao mesmo tempo você também perdia, porque você não sabia em que gastar. Eu, no início, aquela ilusão, aquele sonho que eu tinha de ajudar os meus pais, quando eu vi tanta coisa, foi um mundo que me atraiu. Com roupas, sapatos, joias, perfumes. Então, assim, salão de beleza eu ia todos os dias, porque você tinha que estar bem apresentável. Então, assim, era um dinheiro que eu ganhava muito, mas também perdia muito. Ganhava, da mesma forma que eu ganhava, eu perdia sem saber por onde foi. E tem essa coisa mesmo de, enquanto você está ali, é o seu trabalho, digamos assim, mas de manhã, quando você ia para o seu quarto, você batia a cabeça no travesseiro, como é que era? Ou no início isso não importava, só importava o dinheiro mesmo? No início não me importava. Eu não me importava muito no início com isso, não. Porque era tantas coisas que eu ganhava em troca daquilo que eu fazia, que acabava valendo, que eu não me incomodava. Entendi. Na verdade, eu vi aquilo ali como uma diversão, uma coisa que eu nunca tive. Entendi. Porque eu estava num ambiente que tinha música, bebidas, meninas, homens. Então, assim, era um ambiente que eu não conhecia e aquilo me atraía. Entendi. Elisângela, a gente vai fazer um intervalo pequenininho e a gente volta daqui a pouquinho para ouvir o resto da sua história, o que aconteceu depois disso, né? É rapidinho, pessoal. Olá, amigos. A gente está contando hoje aqui no programa Aliança com Você o testemunho da missionária Elisângela Almeida. Elisângela, para quem está chegando agora, você então você decidiu, escolheu estar nessa casa de prostituição, Sim. né? E era uma festa, digamos assim, era uma vida divertida. Era uma vida divertida, uma coisa que eu não tinha. E como que foi o decorrer das coisas? No início era o trabalho e depois, Sim. o que aconteceu? Como eu te disse, eu levava tudo na brincadeira, né? Era tudo pra mim, era festa. Só que eu comecei a observar que acontecia muitas outras coisas além, né? De ganhar dinheiro, de estar ali como diversão. Era um ambiente assim que as pessoas consumiam muitas drogas, né, todos os tipos de droga. Era um ambiente que as pessoas consumiam muito álcool. Então, quando eu estava no início, eu não, principalmente a parte de bebida, porque eu não era acostumada com bebida, eu não bebia.
né? Tomava alguns coquetéis sem álcool, algumas coisas assim, mas eu não bebia. Mas quando já estava mais ou menos uns 3, 4 meses, começou as cobranças, porque eu tinha que gerar lucro. E a forma de eu gerar lucro era acompanhando os clientes e bebendo com eles. E vocês tinham algum tipo de escolha? Por exemplo, ah não, esse cliente eu não quero atender, ah não, tô cansada, não quero. Não. Tem isso? Como que é? Não tem isso. Se chegou e você estava disponível, independente da forma que ele era, você tinha que atender. E se ele quisesse falar com você, você tinha que ir. Porque assim, você corria riscos de vida também. Sim. Né? Então assim, eram pessoas que você nunca tinha visto, não conhecia. Então chegava e, como diz, olhava e queria falar comigo, então era comigo que ele queria falar. E aí você tinha que ir. E eu tinha que ir para falar com ele. E aí você resistiu um tempo a esse ambiente do álcool, das drogas? Até uns 3 meses eu fiquei sem bebida. Mas eu tive que começar a gerar lucro. E foi através das bebidas que a gente tinha que consumir. E aí eu comecei a beber. E no início, assim, era 1, 2 doses por noite. Mas chegou um tempo que eu tomava 25, 30 doses de bebidas fortes, tipo uísque, vodka. E sem sentir que eu tava bebendo. Na verdade, eu virei uma alcoólatra. E você conseguia tomar essa quantidade tão grande de bebida e ainda produzir, trabalhar? Conseguia. Era uma coisa assim que hoje nem eu mesma entendo, né, como que acontecia. Mas todas nós que morávamos lá conseguíamos fazer. Aí você tinha que beber, você tinha que segurar o máximo possível aquele cliente dentro da boate, porque era tipo assim, você era o atrativo. Então, se você era o atrativo, você tinha que atrair de alguma forma para eles ficarem lá dentro. Porque muitos chegavam, entravam, olhavam e iam embora. Mas a garantia de lucro para o dono era os que chegavam e ficavam, né? Uhum. Então, eu tinha que fazer como que para ele ficar lá. E você parou na bebida? Não. Aí, quando eu já estava mais ou menos com 1 ano, que eu estava morando lá, todo mundo ficava me chamando de careta. Né? Ah, você é careta, você não é isso. Porque, por mais que eu estava ali dentro, eu via que em mim tinha algo diferente. Eu não conseguia me envolver tanto da forma que eu via as outras meninas se envolvendo. E chegou com 1 ano que eu estava lá, eu experimentei a maconha pela primeira vez. E ali foi uma sensação assim, uma sensação nova que eu nunca tinha experimentado e que eu gostei daquilo. E comecei a usar. Então assim, não era uma vez ou outra, era todos os dias. Aquilo ali passou a fazer parte da minha vida, né? Era todos os dias eu consumia álcool, cigarro, drogas. Cigarro eu fumava uns 4 maços de cigarro por dia, entrava à noite, eram uns 14, 15 anos. 14, 15 anos. E eu achava que aquilo ali pra mim era uma vida maravilhosa, né? Uma vida boa. E aí quando eu me dei por mim, eu já estava envolvida com todos os tipos de droga. Eu já estava usando todas as drogas, né? Eu comecei com o álcool, passei para o cigarro, logo em seguida eu já estava usando maconha, passei a usar cocaína, tive 2 princípios de overdose, né, por causa da droga, e o último estágio eu entrei para o crack, né? Foi o último estágio que eu experimentei. Quando você chegou ao crack, porque a droga ela te suga muito, né? Então fisicamente tem efeitos, sim, moralmente, tudo, né? Quando você chegou no crack, ainda era uma vida legal? Não. O que mudou? Tudo tinha mudado. A verdade é essa, tudo tinha mudado. Aquela menina ali nova, bonita, que, como diz, atraía os homens, já não gerava mais lucro nenhum. Os 2, 3 mil por semana iniciais? Nada. Então, assim, o que eu fazia era mesmo pro consumo da droga. Então, quando eu tinha algum programa, alguma coisa, já tinha alguém esperando lá fora para estar indo buscar a droga para ser consumida.
Então, assim, eu tinha dinheiro para tudo no início, que eu queria, mas quando chegou no final, praticamente, eu já não tinha mais, né? E assim... E isso foi em que intervalo de tempo? Quanto tempo demorou da vida legal até essa nova realidade? Foi mais ou menos uns 3 anos. 3 anos, né? Que eu descobri assim, nossa... Porque quem usa... Na verdade, o usuário de droga é assim, quem usa... As pessoas que não usa, acha que é ser vergonhice, que não larga porque não quer, porque não tem, existe clínicas para né, dependentes químicos. E no final, quem realmente já usou, hoje eu entendo, quando eu vejo algum usuário, eu entendo o que ele está passando. Porque você não larga, não é porque você não quer. É porque o vício, ele é maior do que a sua força. Então, força a pessoa até tem, mas não tem, não sai daquela vida. E a prostituição, ela da mesma forma, ela é um vício. Tem pessoas que saem da prostituição e voltam. Já tive várias colegas minhas que saíram, mas voltaram de novo. Então, se torna um vício na sua vida. E com 3 anos que eu estava lá, eu já estava totalmente viciada. E aí, qual era a diferença? Que agora não estava mais legal. Como que você se sentia? O que você sentia? Uma coisa que me machucava muito era quando eu saía na rua. Porque enquanto eu estava ali dentro, eu estava num mundo que todo mundo estava no mesmo mundo que o meu. Mas quando você sai na rua e as pessoas começam a te olhar com um olhar de preconceito, ele olha para você não como um ser humano, mas começa a olhar para você como prostituta, como um drogado, isso machuca muito a gente. Hoje eu vejo as pessoas, eu não sei, eu falo que eu amo demais as pessoas. Porque era esse amor que eu gostaria de ter sentido, e eu falo até mesmo por pessoas cristãs que se diziam cristãs. Porque na boate onde a gente morava, existiam igrejas perto. Pessoas que passavam com a Bíblia na mão, indo e voltando para o culto, mas nunca falava do amor de Jesus pra gente. Então eu achava tipo assim, já é um caso perdido. Vocês já estavam ali, você chegou naquela fase do pedido de socorro mesmo, de socorro, né? E o socorro não veio. Não vinha. Através de outras pessoas. Tanto que eu tentei sair. Eu voltei para minha cidade, fiquei lá 15 dias, mas eu não consegui. Porque eu já era uma dependente química. Então eu não consegui ficar lá. Então com 15 dias eu voltei para Sete Lagoas de novo. E voltou direto para lá. E voltei direto, porque para mim a minha referência era lá. A minha casa era lá. E aí com 15 dias eu voltei para Sete Lagoas. Continuei na mesma vida que eu tinha. Sem mudar. Só aumentava o consumo a cada dia mais. E aí nessa época que o consumo de drogas aumentou, que todas essas coisas aconteceram, começou a pesar também o lado, o emocional mesmo, o de ver que aquilo ali não era para você, de se sentir diferente mesmo? Não, totalmente. Quando você começa a cair na real, o que você está fazendo ali, é como se você estiver num poço e você olha pra cima e não tem quem te socorre. Era da forma que eu me sentia. Vontade eu tinha, né? As pessoas que chegavam lá, vários clientes que chegavam, eles olhavam pra mim e falavam assim, você é diferente. Eles não sabiam explicar qual que era a diferença, mas eles falavam que eu era diferente. Na forma de tratar, na forma de conversar, eu não visava tão somente o dinheiro. Eu preciso de dinheiro, eu preciso de dinheiro. Era uma espécie de psicóloga, né? Eu acabava me comovendo com as histórias, as pessoas contavam. Então, assim, chegou a época que eu queria socorro, mas não tinha socorro de ninguém. E aí eu não podia voltar, eu poderia voltar para casa dos meus pais, mas eu ia fazer o que lá? Eu não tinha nada para fazer, assim, eu pensava comigo, eu vou voltar para quê? Eu não tenho nada para fazer lá. E a força mesmo para sair disso tudo? Que eu imagino que deve ser difícil. Muito ter força, difícil. Conseguir sair. Foi muito difícil. Eu falo que para a pessoa recuperar hoje, pode ir para a clínica, pode fazer o que for, mas se não for Jesus Cristo na nossa vida, a nossa história não é transformada, não é mudada. Eu sempre falo isso.
E no ano de 96, logo quando eu cheguei na boate, eu conheci um rapaz nessa boate, que foi um cliente também. Eu vi ele uma vez só. E aí, ele não queria ficar lá na boate, porque a gente tinha a opção de ficar lá ou ir para um hotel ou ir para outro lugar. E ele preferiu ir para outro lugar. E eu me lembro como hoje que eu encontrei com algumas pessoas, né, do ciclo que eu vivia. E eu acho que eu tinha tanta vontade de ter um namorado que eu apresentei ele como meu namorado. E na hora eu falei assim, esse aqui é meu namorado. E ele não me desmentiu. E as pessoas sabiam que não você era uma garota de programa. Que eu era uma garota de programa. Mas todas, no final, todas tinham alguém, um certo namorado que terminava o trabalho e aí eles iam pra lá. E ficava, né? Ficava lá com as meninas, então era um certo namorado. E aí, nós vamos dar mais uma paradinha para mais um intervalo rapidinho. E a gente volta, Elisângela, pra gente saber o final dessa história. Que aí você saiu com esse rapaz e foi aí que começou a mudança? Aí começou a mudança. Então a gente volta daqui a pouquinho para saber o final dessa história. Olá, amigos, a gente volta aqui agora com a missionária Elisângela Almeida e vamos terminar aqui, fechar a sua história, Elisângela. A mudança começou quando esse rapaz apareceu, né? Ele te convidou e vocês foram fazer um programa fora da boate. Isso. Foi isso? Só voltando um pouquinho atrás, quando eu conheci esse rapaz, isso foi praticamente, tinha um mês que eu estava na boate. Ah, então você já tinha conhecido ele antes? Eu conheci ele na boate quando eu cheguei na boate. Tinha mais ou menos um mês que eu estava lá. E foi quando ele me viu pela primeira vez, que nós saímos, que eu encontrei com as pessoas e disse que era meu namorado. Ele concordou, né? Afirmou que sim. Né? Imagina o que passou na cabeça daquele coitado na época. Né? E aí, e os anos se passaram. E nunca mais eu vi esse homem. Se passaram quase 7 anos e nunca mais eu vi ele. E aí, um belo dia, eu morava no Progresso e a gente tinha mudado para Santa Juliana, né, pro bairro Santa Juliana, e esse homem chegou. E ele ficou olhando muito para mim, mas eu já estava muito diferente. Eu tinha, na época, 13 para 14 anos, eu já estava indo para os 18, né, 18, 19 anos. Fisicamente você estava diferente? Totalmente. Né? Ele viu uma menina nova, bonita, que não usava droga, não se alcoolizava, e quando ele me encontrou de novo, na verdade nem eu mesma me reconhecia. Imagina uma pessoa que já tinha tantos anos que não me via, também não ia me reconhecer. Só que ele ficou muito interessado olhando pra mim e perguntou qual era o meu nome. E eu perguntei pra ele assim, mas qual era o interesse dele saber qual era o meu nome? Porque a gente vivia num ambiente assim, tenso a todo momento. Porque já aconteceu assassinatos na boate, né? Uma das moças foi morta lá dentro. Então, assim, a gente vivia, depois que aconteceu isso, a gente vivia com medo. Então, até se perguntar seu nome, você já ficava meio assim, mas por que a pessoa quer saber meu nome? A gente nem falava o nome da gente para as pessoas. E aí, ele falou comigo, eu perguntei pra quê, né? Por que ele tava perguntando? Ele falou assim, não, porque eu conheci uma menina alguns anos atrás, só que não era nessa boate aqui, era em outra boate, mas ela era totalmente diferente de você, mas tem algum traço que me lembra. E aí ele tocou na palavra-chave. Eu saí com essa menina e ela falou pra mim, a gente saiu e ela falou que eu era namorado dela. E eu lembro, numa loucura, eu concordei que eu era namorada dessa menina, mas nunca mais ouvi ela. E aí eu olhei pra ele e falei assim, e se eu te falar que eu sou essa menina, você vai acreditar? Aí na hora ele assustou, ele falou que não era eu. Aí ele começou a falar, não, mas ela era assim, começou a falar as minhas características, ela era assim, agora hoje tá diferente.
E aí eu lembrei de alguns detalhes, algumas coisas íntimas Que aconteceram no que dia. aconteceu no dia, e ele acreditou realmente que era eu. Que era a mesma Elisângela. E ele tinha voltado lá 7 anos depois para te procurar? Eu não falo que foi para me procurar. Hoje eu entendo que era um propósito de Deus. Porque ele não voltou para me procurar. Naquele dia, naquele exato momento, ele não voltou para me procurar. Ele foi como um cliente normal na boate, né? Como todos os outros iam. Mas aí ele me reconheceu, né? Nós nos reencontramos lá. E passou... ficamos juntos novamente, né? Ele como cliente, eu fiz o que eu tinha que fazer. Ele pagou, foi embora. No outro dia ele voltou, deixou o número de telefone dele lá comigo, mas eu não liguei. Falei, tanto número de telefone que fica comigo, se eu for ligar para todo mundo, né? Eu não liguei. Passou 3 meses depois, ele voltou na boate. Só que eu olhava para ele, eu via que ele estava diferente. Ele não era mais a mesma pessoa que eu havia reencontrado. E aí, com esses 3 meses que passaram, ele sentou numa mesa, perguntou se eu queria beber alguma coisa, e como sempre eu bebia, né? Eu pedi uma bebida e ele pediu uma água, ele não bebeu. Eu achei assim, não vai beber? Eu falei, você não vai beber? Ele falou assim, não. Aí foi na hora que ele me falou que ele foi lá com um único propósito. Quando ele falou comigo isso, assim, sabe quando você cai na risada? Foi o que eu fiz. Ele falou comigo assim que ele era crente, foi a palavra que ele usou, que ele era crente, que já tinha 3 meses que ele estava na igreja, e que ele foi lá pra eu ser a namorada dele. Me pedir namoro. Me pedir namoro. E aí, gente, assim, eu não acreditei de forma alguma. Não acreditei, Carol. Foi assim uma coisa... Nem eu. Jamais, né? Aí você analisa comigo, a pessoa, né? Prostituta, usuária de droga, alcoólatra, totalmente destruída, com a vida totalmente destruída. Vem uma pessoa e fala que foi lá pra ser seu namorado. Aí já não foi ele, não fui eu mais que falei, foi ele que me pediu em namoro. E aí você riu na cara dele? Totalmente. Eu, assim, era tanta proposta que a gente recebia, que pra mim era mais uma. Era mais uma proposta normal. E aí, esse dia ele não quis fazer programa, não quis esse dia. E foi embora. Ele viu que eu não aceitei e foi embora. Só que eu sabia de um amigo dele que morava perto dessa boate. E eu ouvi eles conversando que eles iam encontrar no outro dia. E eu fiquei marcando. Peguei o colega dele, pedi o número de telefone e liguei pra ele. Depois que eu fiquei sabendo que ele pegou o número de telefone, rasgou, nem leu, né? Mas à noite ele me ligou, não sei como ele conseguiu o número. À noite ele me ligou e perguntou o que eu queria. Eu falei que ele voltasse lá pra gente conversar. Porque assim, quando ele foi embora naquele sábado, eu senti que parece que tinha uma verdade no que ele tava falando. Aí eu falei, vou ligar, não custa nada chamar ele pra vir aqui, né? E eu lembro que foi num domingo, ele voltou na boate. E aí, só que ele não queria mais que eu fosse namorada dele. Ele queria que eu fosse cristã, que eu me convertesse. E ele falou comigo, vai ter culto na minha igreja na quarta-feira. Isso foi no domingo, na quarta-feira vai ter culto. E eu queria que você fosse na igreja comigo. Mas até então a gente não era namorado, não era nada. Falei, então tá, a gente vai. Agora, eu fiquei pensando, como que eu vou entrar em uma igreja evangélica? Eu não tinha roupa pra entrar na igreja. As minhas roupas eram tudo roupa assim, que não dava nem pra sair na porta de casa. E aí eu lembro que eu comprei uma roupa, né, pra ir pra igreja. Aí eu fui pra igreja com ele nessa quarta-feira. Toda de roupa comportadinha? Toda, mais comportada do que hoje. Né? Toda comportada, assim, nossa, parece que já tinha até convertido. E quando chegou lá, tinha um pastor pregando. E esse pastor, ele pregava, falava sobre em João 4, né, que falava da mulher que dizia que tinha tido 5 maridos, e Jesus responde que na verdade ela não tinha tido nenhum. Então, assim, falava totalmente da minha vida, sobre prostituição, sobre tudo. E eu virei pra ele e falei assim, mas você também é fácil, né? Você vir na igreja, conta a minha vida toda,
pra me trazer aqui pra achar que é Deus que tá falando comigo? Falei com ele desse jeito. Ele falou, não, eu não falei nada, eles nem sabiam que você ia vir aqui e tal. E aí, mas aí no final, eu não, como diz, a palavra veio de encontro à minha vida mesma, não tive, né, pra onde correr. Eu falei, não, eu vi que ali eu tinha oportunidade de mudar de vida. Não, eu falei, não, eu vou... hoje, assim, eu brinco muito, eu falo que eu converti por causa do marido. Não foi por causa de Jesus, mas depois que Jesus que me pegou de jeito. Mas no início eu fui mesmo pra igreja, assim, porque eu vi uma oportunidade de mudança de vida. Assim, não, o pessoal tá fazendo uma proposta pra mim, né, de namoro, alguma coisa assim. Então vamos namorar, pra ver o que vai dar. E nesse dia que eu aceitei a Cristo na minha vida, voltamos pra boate de novo, porque eu não tinha pra onde ir, eu não tinha uma casa pra mim ficar, né? Nós voltamos pro boate e foi assim que nós começamos a ver o mover de Deus, que tinha o propósito de Deus naquilo tudo. E aí nós começamos a namorar, eu continuei morando na boate, fiquei 6 meses a mais na boate, mas aí eu não era mais garota de programa, eu fui ajudar na cozinha, eu fui pra cozinha ajudar. E o dono aceitou numa boa? Ele aceitou numa boa, né? Ele falou, não, ele não, acho que nem ele acreditou que aquilo ali ia ser, dar algum fruto, que aquilo ia acontecer mesmo. Ele falou assim, já que tá querendo, né? Então, tipo assim, então vai. E aí fiquei lá, né, por 6 meses. E durante 6 meses, eu frequentando os cultos, ia pra igreja, né? As pessoas me procuravam na boate, mas eu não atendia mais ninguém. Namorando sério. Eu falo assim, que é de Deus, porque como imagina só, uma pessoa, uma ex-prostituta, morando dentro da boate, convivendo com todo o ambiente. Indo pro culto toda semana. Praticamente todo dia, de Bíblia na mão, indo pro culto. Então as pessoas não entendiam. Eu acho que esses 6 meses que eu fiquei lá, foi para ter muitas pessoas ver o que Deus é capaz de fazer nas nossas vidas. Amém. E aí esses 6 meses foi assim, de experiências com Deus e um detalhe, eu fui pra igreja numa quarta-feira, na quinta-feira eu já não usava mais nada. Droga, bebida alcoólica? Droga nenhuma, bebida alcoólica nenhuma, cigarro nenhum. Então assim, a minha libertação, ela foi automática, ela foi instantânea. No momento que eu aceitei Jesus ali naquela quarta-feira, quando eu percebi que eu não tinha fumado nenhum cigarro, já era na quinta noite. Eu falei, mas eu nem fumei um cigarro hoje. Então, assim, eu fui liberta totalmente. Depois desses 6 meses, não tinha mais como eu ficar lá, na boate, porque o ambiente começa a ficar pesado. Então, assim, eu já tinha uma visão diferente, né? Eu já enxergava, eu já tinha um pouco de conhecimento da palavra. Então, assim, já não dava mais. Foi quando a gente resolveu ir morar juntos. Nós não casamos e fomos morar juntos. E passando 3 anos depois, eu continuava na igreja, ele também, só que nós não éramos casados. Então impedia muito. E um detalhe, Elisângela, é que veio o pacote completo, né? Como que é essa história? Teve o pacote completo. Teve o pacote completo. Porque quando ele fez a proposta pra mim namorar com ele já me disse que tinha 3 filhos, né? E aí que a pessoa que fosse para ser a companheira dele, ele queria também que cuidasse das crianças também. Então você não foi simplesmente... você tinha quantos anos? Eu ia completar 19 anos. Você não foi simplesmente morar com uma pessoa. Você foi morar com uma pessoa, você ganhou um marido, ganhou 3 filhos e você tinha 18 anos. 18 anos e não sabia nem fritar ovo. Não sabia nada, né? Então assim, tinha 15 dias que a gente estava morando juntos já vieram as crianças, né? Já vieram as crianças, aí foi aquela fase assim de adaptação muito difícil, não foi fácil, né? Aquela fase de adaptação. As crianças eram pequenas? A Jéssica tinha 8, o Gustavo 6 e a Jennifer 2, né? Nossa. Aí, hoje a Jéssica tá com 25, fez ontem 25 anos, o Gustavo tem 21 e Jennifer 18. E hoje você já é vovó, E hoje eu sou vovó, né? Então, assim, Deus me presenteou, assim, eu falo que quando eu dou o meu testemunho, até eu mesmo fico surpresa com Deus, com o que Deus fez na minha vida. Porque a gente contando,
Fica assim meio vago. Às vezes a pessoa fala assim, mas será que aconteceu mesmo? Será que é verdade? Mas nós servimos um Deus que ele transforma vidas. Né? Nós servimos um Deus que ele pega lá do monturo, lá do lixo que ninguém mais quer, e ele transforma. Então eu falo assim que o Senhor, ele foi maravilhoso comigo. Né? Ele me deu um marido, me deu filhos, me deu neto. E hoje vocês se casaram, você falou que tinha 3 anos. Aí nós ficamos 3 anos morando juntos, né? Eu não podia batizar, eu não podia cantar na igreja, eu não podia fazer nada na igreja, né? Como de fato não podemos fazer. Sim. E aí, um dia o meu pastor chegou e falou comigo que se eu quisesse continuar fazendo as coisas, eu teria que casar. Foi assim o dia, eu falo que foi o pior dia e o melhor dia da minha vida, que eu chorei tanto e depois eu sorri, porque foi no dia que Paulo decidiu, não, amanhã a gente vai marcar o casamento, né? E aí, quando teve foi pedido de casamento, aquela coisa, tudo. tipo, Gente, detalhe, encantado. eu fiquei noiva dentro da boate. Eu morava na boate quando eu fiquei noiva. Uau. Então eu tive uma festa de noivado dentro da boate. Então assim, Deus proporcionou tudo pra mim. Então assim, eu nunca imaginava nem arrumar um marido, ainda mais ficar noiva, né, ter tudo assim. E aí depois de 3 anos a gente casou, né, casamos no civil, casamos na igreja, né, batizamos, né, e as crianças também começaram a crescer, né, na palavra dentro da igreja. E Deus é maravilhoso. As coisas foram acontecendo assim e hoje é essa bênção. E hoje você é uma serva do Senhor. Sim. Você vive para a obra, né? Você tem o seu trabalho secular, mas você Sim. vive para a obra, vive de contar o seu testemunho, né? Do que Deus fez na sua vida, da restauração que o Senhor fez na sua vida. Sim. Você ainda é muito jovem, né, Elisângela? E assim, eu queria te pedir que você deixasse uma palavra, deixasse o que o Senhor tocar no seu coração, uma oração, uma palavra, alguma coisa enquanto missionária, que você falasse para as pessoas que estão ouvindo o seu testemunho em casa, da grandeza desse Deus que a gente serve, do que Ele fez na sua vida, que esse tempo que Ele está te dando aqui agora para falar, que você fale o que vier ao seu coração, Amém. Do que Ele tem feito na sua vida, do que Ele fez, né, e do que Ele ainda vai fazer. Amém. Eu entendo que quando Deus tem propósito nas nossas vidas, não tem como a gente correr daquilo que Deus tem para nós. Tudo que eu falei aqui, talvez muitos podem até pensar, mas é uma história que qualquer outra pessoa poderia contar. Mas o meu testemunho, ela não é uma história, ela é uma realidade, uma coisa que aconteceu. Eu vivi isso e, como você mesmo disse, tem muitas coisas que a gente não pode estar entrando em detalhes. Mas foi uma vida de sofrimento, uma vida de lágrimas, uma vida onde que eu achava que para mim não tinha mais expectativa nenhuma. Onde eu achava que eu ia morrer daquela forma. Porque as pessoas dizem... para quem usa droga não tem jeito, para quem prostitui não tem jeito, para quem tem uma vida errada não tem jeito. E hoje eu vejo que tem jeito para Jesus. Quando Jesus ele entra na nossa vida, é impossível a nossa vida continuar a mesma coisa. Porque eu sou esse testemunho vivo que ele entrou na minha vida e transformou. Por isso que eu falo que quando eu vejo as pessoas na rua, quando eu vejo um mendigo, quando eu vejo um drogado, até mesmo uma prostituta, eu me coloco no lugar daquela pessoa da mesma forma que Jesus colocou no meu lugar. Jesus Cristo, quando ele olhou para mim, ele não me viu uma Elisângela prostituta, ele não me viu uma Elisângela usuária de droga, ele me viu a Elisângela que eu seria hoje. Glória a Deus. Né? Transformada, liberta, com uma família abençoada, com um casamento abençoado, com filhos abençoados. As pessoas viram para mim e falam assim, mas você não vai ter um filho? Eu falo, quando for o propósito de Deus, eu vou ter, mas o Senhor já me abençoou com tudo. Né? O Senhor já me deu uma casa abençoada, um marido abençoado, uma vida ministerial abençoada. Então o que eu tenho para dizer para você hoje nunca desista
de alguém da sua família. Às vezes o seu filho hoje se encontra nas drogas, se encontra na prostituição, o seu filho se encontra, ou seu marido, enfim, talvez tenha alguém da sua família que está passando por alguma necessidade hoje. Eu quero dizer que você continue acreditando no Deus que você serve. Continue acreditando que Deus vai fazer um milagre. Para mim não existia mais esperança, mas o Senhor, Ele me enxergou, o Senhor me resgatou e o Senhor me fez uma nova mulher na presença dEle. Hoje, às vezes, eu ando na rua, eu ando de cabeça erguida para quem andava com vergonha. Né? Hoje eu ando na rua, eu tenho orgulho de mim mesma, não orgulho por vaidade, de nada disso, mas orgulho de dizer que eu sou filha de Deus. E ver que as pessoas olham para mim e reconhecem isso também. Porque não adianta nós sermos cristãos e nós não transparecer a luz que é Jesus Cristo nas nossas vidas. Então, assim, é isso que eu tenho para dizer para vocês. Continue crendo na promessa do Senhor, continue na presença do Senhor, continue adorando ao Senhor. Se hoje está difícil, não se preocupe, creia que amanhã o milagre vai acontecer na sua vida. Amém? Amém. Elisângela, não pode chorar. Te agradeço muito mesmo por você ter aceito meu convite. É uma honra para mim te receber aqui. E como sempre, você edifica muito a minha vida. Eu sei que você edificou a vida das pessoas que estão ouvindo o seu testemunho em casa também. Eu gostaria de orar por você. Amém. Eu não fiz nenhuma oração ainda nesse programa. Aliás, eu não fiz em nenhum deles. Eu queria orar pela sua vida. Amém. E eu queria orar pela vida daqueles que estão em casa, porque nem sempre você não é uma prostituta, você não é um drogado, mas de certa forma você se sente excluído. Eu falo isso porque eu me sentia e algumas vezes eu ainda me sinto. Então eu gostaria de orar por nós todos que nos sentimos assim, porque o Senhor tem um plano para as nossas vidas. Amém. 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 Senhor, nós nos colocamos na sua presença, Pai. Sim, Pai. Primeiro para te agradecer. Senhor, os teus planos são maiores do que os nossos, Senhor. Só o Senhor sabe os planos que o Senhor tem para cada um de nós. Eu louvo a Ti, ó Pai, pela vida da Elisângela, Senhor, por ela poder agora edificar a vida de tantas outras pessoas. O Senhor a tirou de lugares baixos, lugares escuros, mas o Senhor a levantou não para que a honra seja dela, mas para que a honra seja sua. Senhor, visita agora não só a vida dela, mas a vida de todos aqueles que estão em casa e que por algum motivo, todos aqueles que estão assistindo esse programa e que por algum motivo se sentem também menores que os outros. Pai, o Senhor sabe, o Senhor conhece o coração das pessoas que estão nos assistindo. O Senhor sabe cada lágrima derramada, o Senhor sabe as dificuldades e as dores de cada um que está aqui assistindo esse programa, Senhor. E eu te peço que visita, Senhor, e entra com provisão na vida deles, que seja uma provisão financeira, que seja uma provisão na área da autoestima, mas principalmente que seja uma provisão de amor, Senhor, porque é o seu amor que transforma vidas, é o seu amor que vai fazer a diferença nas nossas vidas, Pai. E foi o seu amor que resgatou e restaurou a vida de Elisângela, Senhor. Eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito, Pai, e peço, Senhor, que o Senhor continue usando este vaso para a sua honra e glória. Essa é a oração que nós te fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada mesmo. Eu agradeço também a você que acompanhou esse testemunho. Espero que você possa ter sido edificado. E eu queria te dizer que o Senhor tem um plano para a sua vida. Independente daquilo que está acontecendo hoje, independente daquilo que você consegue ver, porque muitas vezes a gente não consegue ver. Como já foi dito aqui em outros programas, o Senhor te fala o projeto dele, mas ele não fala como vai fazer. E às vezes, no meio do percurso, a gente não consegue ver como vai ser possível acontecer aquilo que ele nos prometeu. É verdade. Mas ele é fiel e ele tem um plano para a sua vida. Ele te chama para que você venha como você está. Ele te ama do jeito que você está, ele te escolheu do jeito que você está. E ele vai transformar a sua realidade, assim como ele transformou a da Elisângela, assim como ele tem transformado a minha, assim como ele tem feito a mudança na vida de centenas de milhares de pessoas que deixam ele agir. E é isso que ele vai fazer na sua também. Eu te convido para que você busque esse Jesus. Eu não estou te convidando para mudar de religião, eu estou te convidando para mudar de vida. Estou te convidando para viver a plenitude da sua vida, para entregar a ela aquele que pode fazer toda a diferença na sua vida.
Amém? E eu te convido também para que você esteja com a gente no próximo programa, que com certeza teremos outros testemunhos que vão edificar a sua vida. O programa de amanhã vai ter um testemunho impactante. É tão difícil de falar do programa de amanhã, porque cada programa tem sido mais abençoado. E eu acho que eu sou a mais abençoada, porque eu estou aqui ouvindo e segurando para não chorar. E eu te convido para estar aqui também compartilhando desse momento comigo e que o Senhor possa te alcançar onde você está. Amém? Muito obrigada por ter participado com a gente, por ter aí do outro lado ouvindo. Quem sabe a gente vai estar contando aqui um dia o seu testemunho. Eu fico te aguardando, porque o programa Aliança com Você é uma aliança com você. É uma aliança do Senhor com você. É uma aliança nossa com você, de levar até você, onde você estiver, aquilo que o Senhor pode fazer na sua vida, aquilo que Ele fez na vida de outras pessoas e vai fazer na sua também. Obrigada e até amanhã.